São Paulo. Licenciada em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo ISTE, possui uma larga experiência profissional em empresas do setor da iluminação, em que começou por trabalhar como projetista de iluminação e técnico comercial e atualmente é engenheiro de aplicações na Osram, função que o torna responsável pela elaboração de projetos de iluminação, apoio técnico, formação e acompanhamento de gabinetes de projeto. Sem mais demoras, eu vou passar a palavra ao engenheiro Paulo Diniz. Gostaria, no entanto, antes de vos chamar a atenção para duas coisas muito rápidas. Parece que algumas pessoas estão com dificuldade em ouvir. E eu vou tentar, obviamente, resolver essa questão para essas pessoas, mas parto do princípio que os outros conseguem ouvir-me e, portanto, para que o Paulo possa também dar início, eu queria só chamar-vos a atenção para o seguinte. Portanto, obviamente que vocês sempre colocarem as vossas questões, podem fazê-lo através do chat. O Paulo vai responder sempre que possível. E no final da apresentação eu vou colocar para que vocês possam descarregar o certificado de participação neste webinar e também portanto, a apresentação que o Paulo vai fazer. Enquanto vocês fazem a descarga destes documentos, vou-vos pedir que depois respondam a um breve questionário de satisfação, só para nós termos o feedback se vocês acharam que a coisa correu bem ou não, ok? Portanto, sem mais demoras, vou então passar ao engenheiro Paulo Diniz. Paulo, por favor. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, vindos a este webinário Osram Voltimo. Hoje, como já foi dito e como podem ver pelo título principal, vamos falar sobre soluções inteligentes, REX e DALI 2. O setor de iluminação tem evoluído significativamente ao longo do tempo e, claro, tem apresentado novas tendências. A iluminação dos dias de hoje é muito mais do que carregar num simples interruptor. A luz deixou de ser analógica e entrou na era digital. Hoje em dia, a luz é design, a luz é vida, a luz é produtividade, a luz é criação e com ela podemos fazer quase tudo o que tivermos na vontade. A luz é nossa. No entanto, no projeto de iluminação, há que conciliar aqui 4 componentes. A componente económica, a energia e os preços, os fatores ecológicos, a componente sociocultural que tem a ver com o bem-estar e com... Para conciliar estes 4 elementos, há que escolher o produto certo para o local adequado. Hoje iremos nos focar na legislação nacional e apresentar algumas soluções de lâmpadas e luminárias LED. E, claro, novas formas de controlar a luz, de controlar essas fontes de luz, essa iluminação em LED ou noutras tecnologias. E, por fim, vamos mostrar alguns projetos já realizados. Começando pela legislação. Quando falamos em normas, legislação, regulamentação em iluminação, de um modo geral as pessoas sentem-se completamente perdidas, baralhadas, não sabem bem o que consultar e onde consultar. Existem normas que existem, outras que não existe qualquer legislação, existem normas internacionais, normas sem ser internacionais. Aqui, hoje, vamos nos focar um bocadinho na legislação nacional, mas de uma forma mas mesmo muito resumida, a nível da legislação internacional, a legislação europeia, estou aqui a salientar apenas 2 normas. A 12464, que nos define os níveis de iluminação e os valores de iluminação que devemos ter para os diferentes locais de trabalho, e a EN 15193, que nos fala das questões energéticas. Passando um pouco, esta é a legislação internacional ou legislação europeia que eu salientei aqui. Existe muita outra legislação que depois poderão consultar com mais detalhe, se assim o entenderem. Na legislação nacional, o destaque vai para o Decreto-Lei 118/2013
e dentro do decreto-lei podemos encontrar a portaria 349-D/2013, mais conhecida por REX. O que é que quer dizer o REX? REX é a abreviatura do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e de Serviços. E agora, o que é que nos diz os REX? No REX podemos encontrar a seguinte informação distribuída pelos seguintes itens. Um deles, temos aqui o item 9, que é o ponto 9, corresponde exatamente à portaria que eu falei há pouco, que nos fala dos sistemas de iluminação. De acordo com o REX, existem requisitos a cumprir. Requisitos a cumprir são os requisitos que vêm na norma 12464 e a 1593. O REX também nos define valores e limites máximos para a densidade de potência, que vamos ver um pouco mais à frente que valores são esses, e também define requisitos relacionados com a gestão de iluminação, que tem a ver com o controle, com a regulação do fluxo, etc. Em termos gerais, segundo o REX, nós temos que cumprir a Diretiva 2009/125/CE e em edifícios novos de comércio e serviços e remodelações, sempre que aplicável, deve-se optar por luminárias com rendimento elevado e UGR controlado de acordo com as necessidades. As fontes de luz e acessórios têm obrigatoriamente de estar de acordo com a União Europeia. Quando se faz um projeto, deve-se optar pelo projeto e solução mais eficiente na fase de dimensionamento do projeto, por equipamentos de controlo e regulação do fluxo eficientes, com as seguintes funções de acordo com a viabilidade técnica. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Sempre que possível, eu devo utilizar soluções de controlo e regulação de iluminação, nomeadamente a detecção de presença, detecção de luminosidade, caso esteja a falar de uma sala com entrada de luz natural, controle horário, gestão operacional, ou seja, devemos utilizar sempre gestão de iluminação de acordo com as possibilidades e sempre que se justifique. É obrigatório a segregação de circuitos sempre que não se utilizem balastros digitais endereçáveis. Por exemplo, um exemplo de balastros endereçáveis será a tecnologia DALI. O que é que isto quer dizer? Imaginemos que eu tenho uma sala com janelas. Por exemplo, o circuito 1 poderá ser afiado junto às janelas. O circuito 2 poderá ser afiado um pouco mais interior. E eu, em função da entrada de luz natural, por exemplo, posso fazer ali uma gestão de minha iluminação. Relativamente sempre que é necessário fazer cálculos de iluminação com recurso a software, o software deve ser independente de qualquer marca e produto, ou seja, pode-nos permitir misturar marcas e produtos dentro da mesma sala. No entanto, nós devemos sempre indicar o nome e a versão do software que foi utilizado. Exceções ao DPI e aos sistemas de controlo. A iluminação de emergência arquitetural, decorativa, técnica, sensação e desportiva de alta competição com transmissão televisiva são exceções a estes requisitos de DPI e de sistemas de controlo. No capítulo dos níveis de iluminação, em que nos fala da iluminância, há que cumprir os valores da 12464, que isso é bem claro, ou seja, entre aspas, a 12464 vai ser a nossa Bíblia. No entanto, não devemos exceder em mais de 30% os valores recomendados na norma. O que é que isto quer dizer? A norma diz-nos, no escritório eu posso ter 500 luxos, recomenda-se ter 500 luxos. Significa que eu posso, no máximo, dimensionar o escritório para 650 luxos, são mais 30%, não posso ultrapassar os 650. Se for num corredor, tenho que dimensionar a iluminação entre os 100, que é o que diz a norma, até aos 130 luxos. Relativamente à densidade da potência de iluminação e aos fatores de controlo, o DPI é considerado é dado em watt por metro quadrado. Ou seja, o que é preciso considerar? Convém considerar aqui a potência total dos sistemas e das luminárias, ou seja, não posso considerar as lâmpadas, tenho que considerar a potência das lâmpadas e todas as fontes de alimentação que estão presas, entre aspas, a estas lâmpadas, e temos aqui alguns fatores relacionados com a gestão de iluminação. Tenho aqui um fator do controle por ocupação, que é o FO, tenho o FD, que é um fator relacionado com o aproveitamento de luz natural,
E não nos podemos esquecer de um pormenor. Os equipamentos de controle também consomem energia. E eu também tenho que considerar no meu cálculo o consumo de energia, o consumo energético desses equipamentos de controle adicionais que são utilizados para conseguirmos fazer toda esta gestão de iluminação. Caso eu não tenha sistemas de gestão de iluminação, aqueles fatores de controle relativamente ao aproveitamento total e à ocupação são iguais a 1, ou seja, atingem o seu valor máximo. No entanto, a iluminação não faz qualquer sentido falar em watt por metro quadrado, mas sim em watt por metro quadrado por cada 100 luxes. E este valor é o que eu chamo a densidade de potência ajustada. Isto aqui porquê? Reparem uma coisa, eu num corredor tenho que ter cerca de 100 luxes pela norma. Numa sala de aula tenho que ter 500. Se eu fizer em watt por metro quadrado, vou concluir que um corredor é energeticamente mais eficiente que uma sala de aula. Ou seja, não estou a considerar a quantidade de luz que eu preciso para ter uma boa qualidade de iluminação no espaço, qualidade de serviço no espaço. Eu, ao colocar o watt por metro quadrado por cada 100 luxos, estou a fazer, entre aspas, uma espécie de percentagem. E aí, se eu comparar os dois espaços, já posso fazer uma comparação justa. Existem valores máximos definidos aqui no REX a atingir, valores máximos em watts por metro quadrado por cada 100 luxos a atingir, e estes valores estão publicados na tabela I.28 do REX. Em resumo, o que é que nós temos? Por exemplo, aqui num escritório com mais de 6 pessoas, neste momento, atualmente, o valor máximo que eu devo atingir são 2.5. A partir de 31 de dezembro de 2015, já no final deste ano, o valor vai baixar para 2.1. E claro, temos aqui outros valores para escritórios individuais, showroom, salas de aula, de leituras, enfim, dos diferentes tipos de espaço. Aqui os fatores de controle, estamos aqui a falar dos benefícios que eu posso ter caso opte por sistema de gestão de iluminação, fatores de ocupação ou então sensores que me permitam aproveitar a luz natural sempre que se justifique. Claro, também existem valores definidos para laboratórios, salas de pré e pós-laboratório, cozinhas. Vocês repararem aqui em cozinhas e armazéns, este valor já é um pouco mais alto. Porquê? Tipicamente nestes espaços utilizam-se armaduras estanques e claro que as armaduras estanques têm um rendimento um pouco mais baixo do que, por exemplo, se for uma solução de lamelas que podemos perfeitamente utilizar num escritório. Antes como é normal em todas estas tabelas, existem espaços que não podem não constar nestas tabelas. Quando isso acontece, devemos fazer o cálculo pelo espaço que lhe for mais semelhante. Ou seja, há que ser um bocadinho coerente e sensato e tentar ver, de acordo com o tipo de espaço que é, de tudo o que está definido, ver qual é aquele que é mais semelhante e a partir daí faço os meus cálculos de uma forma correta e sem qualquer problema. Sempre que os valores utilizados sejam diferentes da tabela anterior, há que justificar através de uma simulação do software luminotécnico ou justificar pela norma 15193. Nos dimensionamentos, deve-se indicar por cada zona de tarefa pelo menos os níveis de iluminação, os UGR, o IRC, índice de restituição cromático e a uniformidade. Exceções, instalações com regulamento próprio. Por exemplo, o setor fabril muitas vezes tem requisitos mais exigentes do que a norma. Claro que eu aí vou cumprir a legislação própria desse espaço. Também existem zonas específicas em espaços comerciais. Por exemplo, uma montra. Normalmente uma montra de uma loja de roupa, por exemplo, estamos a falar de uma iluminação de marketing. O objetivo da montra é chamar a atenção do cliente e levá-lo para dentro de uma loja. E neste caso, uma montra faz todo o sentido que esteja fora deste âmbito. No capítulo do REX, que fala um pouco sobre a gestão da iluminação, existe uma tabela onde constam os sistemas mínimos a instalar em cada caso. Por exemplo, um edifício sujeito a grandes intervenções, remodelações,
de colocar sensores de presença. Como podem ver aqui, nesta designação PES, tem que colocar pelo menos sensores de presença. Se estamos a falar de um grande edifício de serviços, já existem aqui outras exigências a cumprir. Define-se por grande edifício de comércios e serviços, todos aqueles que tenham mais de. Claro, e para finalizar um bocadinho deste capítulo aborrecido relativamente à iluminação e antes de todos vocês adormeçam, surgir para informações mais detalhadas, façam o download do decreto-lei e da respectiva portaria. Atenção que o REC está na portaria 349D, podem fazer o download através do site oficial do Diário da República e conseguem encontrar esta informação com facilidade. Agora, para obter os requisitos mínimos exigidos na legislação, existem diversas soluções no mercado, quer em LED, quer noutras tecnologias. Não se esqueçam, um pequeno pormenor, o LED não é solução para tudo. Existem também outras tecnologias que devem ser utilizadas sempre que se justifique e sempre que seja necessário. Relativamente às soluções LED, em particular as lâmpadas LED, podem-nos permitir economizar energia até aos 90%. Estamos a falar de soluções de alta eficiência, longa duração, menor emissão de calor, não tem mercúrio nem radiação UV nem IR e temos a vantagem de ter luz natural, luz a 100%, 100% da intensidade luminosa desde o primeiro instante. Claro que as lâmpadas poderão ser uma ótima solução retrofit, mas atenção, são uma ótima solução se forem bem aplicadas. Para um correto projeto de iluminação, há que garantir os níveis impostos pela legislação e terem atenção a fatores estéticos e de conforto. A iluminação é mais do que só exclusivamente uma componente energética. A Osram tem no seu portfólio diferentes formatos de lâmpadas LED, desde lâmpadas clássicas, refletoras ou tubos LED, devidamente segmentados de acordo com a duração, o índice de reprodução de cor. Posso dizer que na gama superior o índice de reprodução de cor pode atingir os 90%, número de manobras e possibilidade de regulação ou não do fluxo. Um exemplo prático, fazendo uma substituição direta de uma lâmpada clássica pela sua versão equivalente em LED, nós podemos ter economias de energia na ordem dos 30 euros ano. Estamos aqui a considerar um custo de eletricidade de 12 cêntimos o kWh e um funcionamento de horas de 11 horas dia. Fazendo as mesmas premissas para as lâmpadas refletoras, a economia de energética anual pode rondar os 25 euros lâmpada ano. Portanto, cada caso é um caso. E o que eu estou aqui a apresentar são apenas exemplos indicativos. Se estivermos a falar de um projeto, de uma obra, devemos analisá-la no seu todo. No caso dos tubos LED, os tubos LED estão segmentados em três gamas. Uma gama Advanced Basic e Value. O que é que isto quer dizer? Uma gama superior, intermédia e um pouco mais baixa. Na gama superior, para terem não, nós estamos aqui a falar de cerca de até 3.400 lumens e uma vida útil de 50.000 horas. A gama intermédia, estamos a falar de cerca de 2.400 lumens, 40.000 horas. Claro, se formos para a gama mais baixa, 2.000 lumens, 30.000 horas. Ou seja, existem lâmpadas segmentadas de acordo com as necessidades. As gamas superiores podem ter casquilhos rotativos, se assim se pretenderem. Quanto à aplicação, a gama superior é para ser aplicados em locais com exigências de iluminação superiores, nomeadamente escritórios ou locais de trabalho. A gama intermédia é mais direcionada para armazéns e corredores. As zonas com requisitos de iluminação menos exigentes, temos, no caso das habitações, eventualmente arrecadações e espaço residencial, temos a gama mais baixa que o objetivo aí é o custo e, claro, também a lâmpada LED poderá ser uma solução neste caso. Temos aqui dois case studies. Um deles é uma abriu na Alemanha, em que a substituição direta para a gama superior nos permitiu, no primeiro ano, economizar cerca de 50.000 euros em energia. Se
se falarmos aqui também num pequeno parque de estacionamento público em Espanha, essa substituição direta permitiu uma economia de 6.800 euros no primeiro, no primeiro ano. Mas atenção, como eu já vos disse, os tubos LED não são solução para tudo. Quando é viável, utiliza-se, quando não é viável, não se utiliza. Por exemplo, existem muitas soluções de produto acabado T5 que também são eficientes e permitem, em muitos casos, ter resultados satisfatórios, e também existem as opções de produto acabado em LED, que poderão ser uma solução bem mais viável e até bem mais interessante em grande parte dos casos. Existem soluções de luminárias LED para quase todo o tipo de aplicações, desde os escritórios à hospitalidade ou até mesmo para a indústria. E claro, temos aqui um pequeno portfólio, como podem ver aqui. No entanto, além dos fatores relacionados com a eficiência energética, a tecnologia LED, devido à sua dimensão reduzida, permitiu uma evolução muito significativa no design das luminárias. Por exemplo, esta luminária que vocês veem aqui emite-se 4.000 lumens, 3.000 direto e 1.000 direto, tem um GR inferior a 19% ou 19%, ou seja, o que significa que pode ser utilizado em locais de trabalho, mas o que eu vos quero chamar a atenção é para a espessura desta luminária. Nós estamos aqui a falar de uma luminária com 8 milímetros de espessura. Eu jamais conseguiria ter uma luminária destas com esta espessura tão reduzida com outro tipo de tecnologia. Só a tecnologia LED, devido ao seu tamanho tão reduzido, permite desenhar luminárias com este design. Esta luminária em particular, tal como eu disse, pode ser utilizada em escritórios, em recepções de hotéis, enfim, em locais de trabalho, em qualquer local onde se possa devidamente enquadrar com a arquitetura. Como alternativa às típicas estantes, em vez de se utilizarem retrofits em LED, como eu vos mostrei anteriormente, pode-se optar por uma solução de produto acabado bem mais eficiente e, acima de tudo, mais fiável. Não se esqueçam que um produto acabado já está devidamente certificado e normalmente não tem uma lâmpada LED por dentro, tem sim uma placa de LED devidamente estável. Fazendo a comparação de uma luminária em particular, na sua versão T8 e com a mesma versão em LED, claro que o LED não faz propriamente o milagre. Nós conseguimos aqui ter o mesmo número de luminárias para um nível de iluminação bastante equivalente. Estamos aqui a falar de cerca de 200 lux, com uma uniformidade bastante razoável. A grande diferença é com a solução LED. Neste caso em particular, estamos aqui a falar de uma sala técnica, ou seja, de uma sala de comando, estamos a falar de uma sala técnica, de economias de energia na ordem de 60%, o que é bastante interessante para um caso destes. Estivemos a falar em zonas industriais com elevado pé direito, estamos aqui a falar alturas de montagem na ordem dos 6 aos 15 metros. Existe aqui um exemplo de uma alternativa às típicas campânulas industriais de iodetos metálicos ao vapor de mercúrio de 250 ou de 400 watts. Nestes casos, as economias de energia poderão variar entre os 50% e os 68%. No entanto, atenção, não há milagres. Eu, para substituir 250 watts de iodetos, tenho que utilizar 140 watts em LED. Se estivermos a falar de uma substituição de 400, estamos a falar de 230 watts em LEDs para conseguir substituir os iodetos metálicos e ter a quantidade de energia necessária no plano de trabalho. Claro que a grande vantagem da tecnologia LED é a facilidade com que se pode controlar. Como tal, não fazia sentido nenhum falar da tecnologia LED, há soluções para as controlar. Existem várias formas de controlar a luz. Uma delas passa pelo protocolo DALI, que não só controla LEDs, mas como controla outro tipo de fontes de luz. O protocolo DALI irá sofrer uma evolução, iremos ter aquilo que nós vamos chamar o DALI 2, e toda a informação sobre a evolução sobre este, chamamos assim, novo protocolo, ou esta evolução do protocolo,
encontra-se no site oficial www.dali-ag.org. Relativamente a este tema, iremos salientar alguns pontos mais relevantes, tais como o seu significado e limitações, principais vantagens, falar da entrada em vigor e vamos criar aqui algumas perguntas e dar algumas perguntas mais frequentes e dar as respectivas respostas. O protocolo DALI está normalizado de acordo com a norma IEC 62386. Os objetivos do DALI passam por ter um protocolo global para uma iluminação digital e um logotipo licenciado para interoperabilidade, que um bocadinho mais à frente já vamos ver o que é isto. Os objetivos também do DALI passam por aumentar o número de membros e rede de parceiros. E claro, uma vez que a luz regulável é cada vez mais importante, este protocolo faz todo o sentido, especialmente com a tecnologia LED, e pode haver aqui a tendência crescente neste gráfico da importância da regulação e controle de iluminação. Em termos de estrutura, o protocolo DALI tem vantagens e também tem um tipo de limitações. As limitações técnicas, estamos aqui a falar do controle de 64 dispositivos por subnet, posso utilizar sempre no máximo 300 metros de cabelagem e estamos a falar aqui do máximo 250 mAh de consumo de todos os dispositivos que estão no sistema. As vantagens passam por ter um cabo comum de 2 condutores, os cabos não têm polaridade e têm uma topologia freeware, a comunicação é bastante robusta. Quando falamos a nível de individual, posso ter até 64 palastros, 16 grupos. Todas as alterações podem ser feitas via software, se for devidamente utilizado, e existe uma comunicação nos dois sentidos, ou seja, existe um feedback. No caso do DALI 2, as principais vantagens do DALI 2 prendem-se com a interoperabilidade, ou seja, todas as fontes e interfaces do utilizador podem ser misturados nos projetos e garante-se a compatibilidade total. Existe também uma questão que é a normalização. O DALI 2 irá ser um protocolo testado de forma neutra. Todas as funções standard do DALI de todos os fabricantes irão funcionar sem problema. A nível de compatibilidade, todos os produtos testados e aprovados como DALI 2 vão ser publicados no site oficial do DALI, ou seja, temos aqui uma compatibilidade garantida. Relativamente à especificidade, funções mais específicas do fabricante continuarão a ser possíveis. E claro, existem aqui a extensão, as funções adicionais disponíveis estão utilizadas no sistema completo do DALI 2. Ou seja, o que é que nós queremos dizer com isto? Os únicos componentes que não vão ser normalizados são os controladores e softwares de cada fabricante. Cada fabricante poderá manter a sua própria filosofia. Quais são as grandes diferenças, então, entre o DALI 1 existente e o DALI 2? As grandes diferenças, especialmente aqui no DALI 1, prendem-se com que todos os membros do AG-DALI estão autorizados a colocar o logo nos seus produtos. E cada membro é responsável por garantir a compatibilidade por sua conta e risco. Quando evoluímos para o DALI 2, a coisa já não vai funcionar bem desta forma. Existe um processo de certificação bem definido. O logo DALI é concedido de forma neutra. Só existe o logo DALI 2 para os produtos que tenham sido devidamente testados e a licença logo DALI 2 pode ser retirada caso o fabricante não cumpra os requisitos necessários. Vou-vos aqui mostrar um exemplo de aplicação num edifício de escritórios para resumir um bocadinho tudo aquilo que nós estamos aqui a fazer. Vamos imaginar que a nossa luminária usa uma fonte, por exemplo, Osram DALI 2. O controlador também é Osram e é DALI 2. No entanto, o interface do utilizador é um DALI 2, mas de um fornecedor externo, ou seja, de uma outra marca.
Neste caso aqui, a compatibilidade entre os diferentes sistemas está garantida, ou seja, eu posso misturar as marcas sem qualquer problema, desde que estes elementos se constem no site oficial do DALI 2. Ou seja, desta forma, garante-se a interoperabilidade, a normalização e a extensão. O que é que isto quer dizer? Todos os componentes do DALI 2 vão funcionar sem problemas, tal qual como eu já tinha dito. Posso utilizar, desde que os produtos sejam testados, posso misturá-los sem qualquer problema, ou seja, desde que constem no site oficial, e todos os produtos funcionam de acordo com as funções suplementares do DALI 2, sejam eles de que marca for, desde que sejam DALI 2, funcionam de acordo com todas as funções previstas pelo DALI 2. Uma outra situação para o mesmo edifício. Imaginemos que a minha luminária tem uma fonte Osram DALI 2, o controlador é um Osram na versão DALI 1 e o interface utilizador é um Osram DALI 2. Existe algum problema? Não. Eu posso misturar dispositivos DALI 1 e DALI 2 sem qualquer problema. O que é que vai acontecer? Apenas vão funcionar as funções específicas do DALI 1. Ou seja, se eu tiver componentes DALI 1, funções adicionais do DALI 2 não vão funcionar, vão só funcionar aquelas que sejam DALI 1. Ou seja, temos aqui uma compatibilidade relativamente à especificidade. O que é que quer dizer isto? Todas as funções específicas do fabricante que estejam contempladas no DALI 1 vão funcionar com a mistura dos sistemas. Por exemplo, neste caso, estamos a funcionar com sensores de Osram DALI 1, todas as funções adicionais do DALI 1 e as funções específicas do fabricante do DALI 1 vão funcionar sem qualquer problema. Agora, o mais importante de tudo, quando é que tudo entra em vigor? A entrada em vigor será entre julho e agosto deste ano, ou seja, estamos aqui a falar no próximo mês, próximo 2 meses, depois das férias de verão, o sistema já deve estar em vigor. No entanto, o sistema DALI 1 pode e vai continuar a ser comercializado. O DALI 2 garante a total compatibilidade com o DALI 1, como já foi visto. Todos os produtos DALI 2 têm que ter obrigatoriamente o logotipo DALI 2. Claro que com a entrada em vigor desta nova versão, surgem algumas dúvidas e algumas questões mais frequentes. Vamos já adiantar aqui algumas das perguntas que tipicamente surgem relativamente a este assunto. Neste caso aqui, como são identificados os dispositivos DALI 2? Os dispositivos DALI são marcados com uma etiqueta DALI 2, como já falámos anteriormente. Como são identificados os dispositivos DALI edição 2? A marcação DALI será indicada com a etiqueta edição 2 ou similar. Uma outra questão passa por como verificar se um componente está de acordo com o protocolo DALI 2. Aqui, todos os produtos testados encontram-se no site oficial do DALI, que é o www.dali-ag.org, como já referimos anteriormente. Uma outra questão, já existem dispositivos DALI 2 com teste final disponíveis no mercado? Não, o novo protocolo DALI 2 ainda não foi implementado. Portanto, não existem dispositivos testados no mercado. Quando houver essa transição, no caso da Osram, irá informar quais são os dispositivos que estão e os que não estão. Agora, se no caderno de encargos encontrarmos o DALI 2, o que é que vamos fazer? Ou quisermos já prescrever DALI 2 em caderno de encargos? Poderemos fazê-lo porque o DALI 2, tipicamente, uma obra demora algum tempo a ser executada. Quando a obra for para ser executada, provavelmente já os equipamentos já estão disponíveis no mercado sem qualquer problema. No entanto, além de todas as vantagens do protocolo DALI e do protocolo DALI 2, tais como a fiabilidade, normalização, interoperabilidade, esta solução, estamos a falar de uma solução que necessita sempre de cabos de comunicação adicionais. Para uma solução mais futurista, sem cabelagem adicional, temos na gama o sistema Lightify. O sistema ainda tem algumas limitações, não consigo fazer tudo com ele, tudo consigo fazer com DALI, mas pode ser utilizado, por exemplo, num pequeno escritório, entre uma a 5 luminárias, ou até mesmo no Open Space, cerca de 100 pontos via wireless. Não necessita de cabo de bus, ou seja, cabo de comunicação, e como tal apresenta um baixo custo ao nível da instalação.
Agora, como é que isto funciona? Simples, apenas necessito de um smartphone, um tablet, um Android, um smart device, chamamos-lhe assim. Preciso ter obrigatoriamente internet sem fios, uma gateway Wi-Fi e esta gateway vai comunicar com os restantes dispositivos via Zigbee. Na versão profissional, existe uma gateway que permite a integração no sistema de luminárias on-off, ou seja, estamos a falar de luminárias com balasto eletrónico, lâmpadas retrofit, lâmpadas convencionais. Este dispositivo permite integrar no máximo 8 luminárias e existe outro dispositivo que permite a integração de luminárias DALI no sistema até ao máximo de 8 dispositivos. Existe também o acoplador de botões de pressão, caso o meu tablet, smartphone, seja deixar de funcionar, tem sempre, entre aspas, um plano B para poder controlar o sistema. Existem também na gama algumas luminárias Wi-Fi disponíveis que podem ser integradas diretamente neste sistema. Na versão Home, a versão Home, o que é que nós necessitamos para a versão Home de funcionar? Necessitamos de um tablet, smartphone, ou seja, uma ligação à internet sem fios, fazer o download da aplicação para o nosso telemóvel ou tablet ou o que seja. A seguir temos de substituir as lâmpadas convencionais por lâmpadas Light-Fi, instalar as luminárias Light-Fi ou então ligar uma luminária tradicional à tomada Light-Fi. A seguir temos que ligar a nossa gateway à eletricidade, iniciar o Light-Fi, seguir todas as instruções. Neste caso os produtos vão ser identificados, devo renomear os produtos, ou seja, e a partir daí depois de ter identificado os produtos, ter-os renomeado, o sistema está pronto a funcionar sem cabelagem, sem necessidade de cabelagem adicional. A filosofia de funcionamento da versão doméstica é exatamente igual à profissional, simplesmente existe uma limitação ao nível de gama. Em resumo, existem as duas versões doméstica e profissional, ambas sem fios. Todos os equipamentos da gama doméstica podem ser utilizados na versão profissional sem qualquer problema. A aplicação a instalar no smartphone permite fazer uma regulação de fluxo da luminária sem qualquer problema, ou ajustar a temperatura de cor, ou então selecionar uma cor apenas com um simples toque. Ou seja, desta forma, de uma forma fácil e intuitiva, a luz podemos dizer que está ligada a nós, a luz é o nosso suporte, a luz é personalizável de acordo com o nosso estado de espírito e, claro, a luz permite-nos voltar a ser crianças e proporcionar-nos alguns momentos de diversão com todos estes dispositivos e com todas estas novas tecnologias que estamos aqui a mostrar através do nosso iPhone ou smartphone que anda sempre connosco para todo lado. Para finalizar, iremos mostrar algumas realizações com a tecnologia LED. Vamos apresentar aqui 3 exemplos. A loja Vodafone do terminal de chegadas do aeroporto de Lisboa, o Hotel Aquashow e o lobby do Hotel do Sana Amoreiras, em Lisboa. Começando pelas lojas Vodafone. Para a iluminação geral, já existia um nível de iluminação pré-definido. O nível pré-definido era 500 lux, a altura de montagem era 2,2 metros e a loja tinha tetos falsos. E o que é que nós fizemos? Foram feitos os cálculos fotométricos com a versão fluorescente, downlight fluorescente 2.26 e com um downlight LED. Eu quero chamar a atenção que estamos a falar de um projeto de 2011. E eu já vos vou mostrar porquê. A nível dos cálculos, claro que o número de aparelhos era o mesmo, o nível de iluminação é bastante semelhante, a uniformidade aqui está um bocadinho abaixo dos 40%, mas não nos esqueçam, nós estamos a falar de uma loja em que os expositores onde se encontram os telemóveis estão iluminados e nos cálculos essa componente não foi considerada e obviamente que esse valor vai contribuir para esta uniformidade ser um pouco superior. Ou seja, ao nível de iluminação e de número de aparelhos, comparativamente com a solução, são
Estamos a falar exatamente dos mesmos níveis. No entanto, a densidade de potência ajustada na versão fluorescente é cerca de 4.21, enquanto se estivermos a falar do nosso LED Advance S, a falar de 2.61. Se o REC estivesse em vigor nesta altura, éramos obrigados a utilizar a versão do Downlight S, porque este valor teria que ser inferior a 4. Ou seja, já em 2011 se conseguia cumprir com as soluções LED o já definido por REX em 2013. Tal qual como vocês podem ver aqui. Se repararem, este valor 2.61 até cumpre valores mais exigentes, como é o caso de um escritório. Por exemplo, se fosse uma solução para escritórios, poderia ser devidamente integrada. E claro, temos aqui o resultado final. Esta loja que nós estamos aqui a ver foi pioneira e o mesmo conceito posteriormente foi aplicado e ajustado a muitas outras lojas. Mas, como sabem, o LED está em constante evolução. E a pergunta que eu vos faço é: o que é que aconteceria se o projeto fosse feito nos dias de hoje? Por exemplo, a nova geração do 2014, que ainda está em vigor agora em 2015, já apresenta 93 lumens por watt, tem 1120 lumens contra os 100, os 1000 lumens que estavam anteriormente. O peso baixou significativamente. Este aparelho aqui, estamos a falar de um aparelho que pesava 1,1 kg. A nova versão pesa menos de metade. Estamos aqui a falar de 470 gramas. Na instalação de um teto falso é muito importante. E para o mesmo aparelhos, consigo ter um nível de iluminação bastante semelhante, até ligeiramente superior, e, claro, uma densidade de potência ainda mais baixa. Estamos a falar aqui de 1.7 contra 2.6. Ou seja, eu em 2015 ou em 2014 já estava a cumprir aquilo que era definido como meta para o final deste ano. Relativamente ao Hotel Aqua Show, o objetivo do Hotel Aqua Show era ter uma solução de iluminação dinâmica e uma iluminação decorativa. No lobby foi criada uma solução de iluminação dinâmica RGB que tinha como objetivo captar a atenção dos utilizadores e aumentar o seu interesse. O que se queria fazer de uma forma muito sucinta era criar o ambiente certo na ocasião certa. Mas para concretizar este objetivo, o que é que necessitamos? Necessitamos de sistemas de gestão de iluminação. O que é que precisamos? Precisamos das luminárias e das respectivas fontes de alimentação para as luminárias, escolher os controladores adequados e, claro, escolher o interface de utilizador que seja mais adequado a este espaço. Como interfaces de utilizador, optou-se por um comando infravermelhos e mais respectivo receptor de sinal e botões de pressão. O comando utilizou-se por ser mais fácil de usar e intuitivo. No entanto, existe um pequeno pormenor. Este comando iria ficar na recepção de um local público como um hotel. E nos locais públicos os comandos desaparecem, ficam sem pilhas, deixam de funcionar e, claro, deveríamos ter um plano B. E por essa razão foram colocados botões de pressão. Pelo menos eles estão na parede e ninguém os vai levar para casa, entre aspas. E então aí conseguimos garantir que nunca perdemos o controlo do sistema. Como equipamentos de controlo, optou-se por um controlador RGB, que também é uma fonte de alimentação de 24 volts, e claro, pela respectiva fita RGB para dar todo este efeito. Em resumo, neste projeto utilizaram cerca de 60 metros de fita LED RGB, 20 controladores, fontes de alimentação até 60, o comando de infravermelhos e o respectivo acoplador de botões de pressão. Ao nível de instalação, a fita LED foi colocada na parte posterior aqui desta parede em forma de onda sobre um perfil de alumínio. Atenção, as fitas LED têm que ser colocadas obrigatoriamente sobre fios de alumínio para dissipação de calor. Os interfaces do utilizador ficaram na recepção. E claro, eis aqui o resultado final. Uma parede em forma de onda localizada no lobby do hotel, junto à recepção. E esta parede funciona como uma espécie de boas-vindas. Aqui, com o sistema RGB, podemos criar uma sequência de cores ou fixar a cor, consoante o ambiente,
sensação ou emoção que se pretende transmitir ao nosso cliente. O corredor de acesso aos quartos tinha como objetivo ter uma iluminação geral azul, de modo a criar uma sensação de fundo do mar, não fosse este hotel estar junto a uma praia, junto a um parque aquático. Para a iluminação geral, utilizou-se essa fita de LED azul e a respectiva fonte de iluminação. Mas como iluminação funcional e orientação para os quartos, recorreu-se a uma luz branca com um downlight em LED orientada. No entanto, a fita LED azul, além de criar um efeito decorativo interior, também tem impacto na decoração da fachada do exterior, tal como podem ver nesta imagem. Por fim, vou-vos mostrar um projeto muito interessante. São os candeeiros suspensos instalados no lobby do Hotel Sana Amoreiras, em Lisboa. A construção destes candeeiros, posso-vos dizer que foi um desafio muito engraçado. Podemos dizer que foi um verdadeiro desafio. Estamos a falar de um projeto feito em parceria com o Mood Lamp Design e Lighting Concept. A arquitetura de interiores do espaço onde esses candeeiros foram integrados foi feita pela Nuno Leónidas Arquitetos, mais especificamente para a arquiteta Teresa Leónidas, e todas as fotos aqui apresentadas são da autoria de Alexandre Pereira da Silva e Pedro Muralho. Na fase inicial estávamos a falar de um candeeiro feito à medida. O candeeiro já estava semi-idealizado, mas no entanto ele tinha que entregar uma fonte de luz eficiente, o mais discreta possível do ponto de vista de mecânico, para não comprometer o design do candeeiro, mas também muito eficiente do ponto de vista de iluminação. Além disso, o candeeiro ainda teria que ser controlado através do sistema de gestão centralizado do hotel. Relativamente à fonte de luz, verificou-se que se se utilizasse uma fonte de luz tradicional, as típicas da halogénio e a 9 de 20 watts poderiam ser uma solução. Com uma alternativa, conseguiu-se obter um módulo LED bastante pequenininho, que comercialmente nós designamos por Dragon Eye, que tem apenas 1,1 watts e tinha um fluxo adequado ao pretendido. E o facto, neste caso, da luz ser dirigida seria uma vantagem para o efeito que faz sobre o candeeiro. Claro que, antes de se avançar com esta solução, foram feitos os respectivos testes para termos a certeza que isto funcionava e para validar a solução. E agora, para regular a intensidade do fluxo e integrar todo este sistema na gestão centralizada do hotel, falou-se com quem estava a fazer o dimensionamento da gestão centralizada e verificou-se que se poderiam utilizar o sistema DALI. Então, e assim foram utilizados uma fonte de alimentação e um controlador com protocolo DALI para comandar estes módulos LED. Claro, temos aqui o esquema de ligações. Este candeeiro é composto por 12 Dragonais, 6 estão na metade de uma esfera superior, 6 inferior da esfera, que nós já vamos ver um pouco mais à frente. Os Dragonai foram aplicados sobre essa esfera metálica e foram ligados aqui em série. E temos aqui a imagem desta esfera metálica. Estamos aqui a ver apenas metade da esfera do candeeiro. E claro, isto aqui cria o ambientezinho que podem ver nesta imagem. Nesta foto também podemos verificar a localização exata da esfera do candeeiro. No entanto, existia um constrangimento. Vocês reparem, este candeeiro é um candeeiro completamente, entre aspas, limpo, se assim podemos dizer. Então, onde é que eu vou colocar aqui as fontes de alimentação? No interior da esfera era demasiado pequeno para esconder as fontes de iluminação. E o candeeiro, como podem ver, como eu já vos falei aqui, era demasiado aberto. Eu poderia pôr as fontes de alimentação. Depois de analisar um pouco, verificou-se que, tendo em conta que nós tínhamos o teto falso, colocámos todos estes dispositivos de controle e fontes de alimentação por cima do teto falso. Neste caso aqui as fontes ficavam escondidas e não comprometiam o design deste candeeiro, desta obra de arte. E claro, o resultado foi este. Temos aqui um efeito da fonte de luz que causa sobre o candeeiro e aqui temos alguns pormenores de como as fontes de luz funcionam sobre o candeeiro. Temos o efeito do candeeiro, a integração do candeeiro do espaço no período noturno
E se analisarmos a integração, se fomos ao local durante o período diurno, iremos ver um efeito muito idêntico ao que estamos a ver aqui nestas imagens. Estamos aqui a falar de imagens do lobby tiradas por diversos ângulos distintos. Por este projeto faz-me, talvez, pensar um pequeno pormenor. Por vezes, na área da iluminotecnia, discute-se quem deve executar o projeto de iluminação e a quem pertence a iluminação. A iluminação, no meu entender, é de todos nós, de todos aqueles que vivem e utilizam espaços iluminados. Quanto ao projeto e dimensionamento, na minha opinião, não é da engenharia, não é da arquitetura, não é do design ou do lighting design. A iluminação é uma área multidisciplinar onde a engenharia, a arquitetura, o design e os outros elementos devem funcionar em perfeita harmonia. Este projeto é um exemplo de como um bom trabalho na equipa, com a correta partilha de conhecimentos e pontos de vista, se obtêm resultados e soluções de iluminação eficientes e inteligentes, que podem proporcionar sensações de conforto e bem-estar. E para finalizar, na minha opinião, esta será uma das tendências do setor, que deve ser valorizada cada vez mais. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e se quiserem colocar alguma questão, Estejam à vontade para fazê-lo via chatbox. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Eu vou diminuir aqui um bocadinho a apresentação do Paulo, vou colocar aqui a caixa de chat um bocadinho maior. Agradecia-vos, obviamente, que vocês colocassem as vossas questões. E enquanto pensam nas questões que eventualmente querem colocar ao Paulo, eu vou também colocar aqui à vossa disposição já, porque às vezes estas coisas demoram um bocadinho de tempo, o arquivo em que vocês podem fazer, portanto, o download do certificado de participação e também da apresentação à qual vocês acabaram de assistir. Relativamente certificado, eu gostava de vos chamar a vossa atenção para o facto deste ser um certificado genérico, ou seja, não traz obviamente o nome de ninguém, mas se algum de vocês precisar que seja colocado o nome, agradecia que me enviassem um e-mail, vocês todos já sabem qual é, porque têm estado a reparar das minhas, portanto, que me enviassem o e-mail a fazer a solicitação e que me dissessem exatamente qual é o nome que querem que conste do certificado. Portanto, ficamos então a aguardar as vossas questões. O Luís Cláudio Franco parece que está com vontade de nos perguntar alguma coisa. Nós agradecíamos bastante, até para dinamizar um pouco a apresentação que acabamos de... João Lima também a digitar alguma questão. Eu aproveito e coloco também aqui, depois se o Paulo precisar da apresentação para vos responder, nós voltamos atrás, mas coloco também aqui a pesquisa e quem não está com vontade de fazer já uma pergunta, além do download dos arquivos, pode também, entretanto, ir já fazendo aqui, preenchendo o questionário de observação. Com o scroll podem andar mais para cima e mais para baixo, portanto, para poderem responder a tudo. Nós agradecíamos, de facto, que houvessem questões. Tenho a certeza absoluta que esta questão da legislação levanta sempre muitas dúvidas. Luís Cláudio Franco diz-nos: boa tarde, aqui no Brasil ainda está moroso a iluminação LED, mas está andando. Alguns dados de nós, obviamente que vamos colocar estas informações na Voltimum. Será obviamente a Voltimum em Portugal, eu também estou a fazer os conteúdos para a Voltimum no Brasil, mas obviamente como no Brasil nós neste momento na Voltimum não temos nenhum parceiro de iluminação, acaba por ser um pouquinho mais complicado e depois obviamente também a legislação em Portugal e a legislação no Brasil não são exatamente iguais e portanto obviamente eventualmente será interessante portanto esta informação sobre o DALI 2, mas se calhar portanto aqui há alguns dos parâmetros
que o Paulo mencionou serão um bocadinho diferentes. Não sei se o Paulo quer dizer alguma coisa. Luís, relativamente à parte da legislação, eu também como estou na Europa e na Europa, eu estou mais dentro da também com projeto na iluminação Europa, eu estou mais Europa. dentro da Portanto, iluminação a OSRAM tem da OSRAM Europa. No entanto, a OSRAM tem OSRAM Brasil e se pode enviar um e-mail, eu tento enviar um e-mail e eu tento verificar se tento verificar junto dos meus colegas do tento verificar junto dos meus colegas do Brasil quem é que o pode ajudar neste sentido da legislação, porque eles estão mais dentro da vossa legislação, que há coisas que vocês que vêm da Europa, mas há coisas que são muito específicas. Se quiser pode enviar um e-mail que eu depois consigo enviar com os meus colegas do Brasil. Sem qualquer problema, esteja completamente à vontade para o fazer, claro. O som está em loop. João, ok, não se consegue ouvir bem. Nós vamos mexer aqui para tentar melhorar um pouquinho para toda a gente. Não sei se melhorou ou não. Ok, ótimo. Obrigada, Kátia, também. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. João Lima, boa tarde. Numa instalação industrial, os harmónicos introduzidos por lâmpadas LED poderão ser um problema? Na parte das lâmpadas LED? Normalmente, na parte das lâmpadas LED, nas soluções LED, eu prefiro falar se estamos a falar de uma solução industrial, vamos falar numa luminária LED. Habitualmente nas fichas técnicas da OSRAM vem publicado o fator de potência. Se estivermos a falar de um produto acabado, na minha opinião, não será um problema, porque hoje em dia os produtos em LED feitos para instalações industriais estão devidamente controlados. No entanto, posso-vos dizer, se utilizar um retrofit com tubos LED, como muitas vezes se utiliza, eu posso-vos dizer que a nossa lâmpada LED tem um fator de potência superior a 0,9. Consumir recursos. Mais alguma questão que nós possamos responder? Sim, Luís? Bem, parece-me que não existem mais questões. Obrigada, Luís. Obrigado também a todos os que estiveram connosco hoje de tarde a assistir à apresentação do Paulo. Muito obrigado a todos. Se não existem mais questões, nós de facto vamos dar por encerrada a sessão. Eu gostava apenas de vos dizer que, obviamente, todas estas informações vão ser colocadas também no portal da Voltimum em Portugal. Portanto, se tiverem alguma dúvida, podem obviamente entrar em contacto direto com o Paulo. Eu já deixei aqui o e-mail dele. Podem também enviar para o meu, que toda a gente também já tem. E, obviamente, qualquer questão mais técnica será, obviamente, reencaminhada para o OSRAM e especificamente para o Paulo Diniz. Obrigada a todos pela vossa presença uma vez mais e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Até à próxima.